Nós estamos falando aqui no Conexão sobre sobreviver. E hoje eu vou falar um pouco sobre viver a presença de Deus. Quinta-feira passada eu preguei um pouco sobre a diferença entre sobreviver e viver. Muito mais a nossa vida humana aqui na Terra. E hoje eu quero falar para vocês alguns passos e alguns caminhos que inclusive o apóstolo Paulo nos ensina. Como devemos viver a nossa vida aqui na Terra. Como nós devemos viver uma vida com glória de Deus. Viver a nossa vida baseada em milagres. Viver a nossa vida baseada em sucesso. Quantas pessoas querem isso para a sua vida? Amém? Bom, e hoje eu vou falar, queria que vocês abrissem, pode projetar aqui atrás, em Salmos 18:32. 18:32. Fala que o Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Na Bíblia a mensagem fala: não é esse Deus que me deu força e me pôs na direção certa? Quando eu falo o Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, eu quero começar a mostrar para vocês essa noite como eu posso viver baseado na força de Deus. Deus nos revestiu de força. Deus nos revestiu de coragem. Deus nos revestiu de poder. Muitas vezes nós estamos cansados. Muitas vezes nós estamos oprimidos. Muitas vezes estamos passando por tribulações. E a gente começa a conversar com Deus. Começa a colocar o nosso coração realmente diante de Deus. E você começa a abrir o seu coração de tal forma que você começa a falar: Deus, eu não tenho mais força. Quantos de vocês já viveram alguma situação na sua vida tão difícil, que você teve um dia que você falou: Deus, chega, eu não consigo mais, eu não tenho mais força para suportar? Quantos de vocês já vivenciaram isso? Eu já vivenciei isso. E parece que no momento onde a gente realmente se entrega para Deus, onde a gente começa a perceber que nada, nenhuma circunstância, nada que eu faça, nada que eu fale, vai mudar aquela situação que eu estou vivendo. E aí você começa a acreditar que você depende de Deus plenamente. Porque se você não tem a força de Deus, você não é capaz de sobreviver. E aí você começa a pensar que pessoas que nós conhecemos, pessoas que vocês conhecem, pessoas que vocês convivem que não têm a presença de Deus, quando passam por situações difíceis, você consegue enxergar realmente o que era uma pessoa sem a força de Deus. E o extremo disso viram pessoas dependentes químicas, pessoas dependentes de remédio, suicidas. O que uma pessoa suicida faz? Ela chega num limite onde ela não dá conta mais de lidar com aquele tanto de problema, e ela prefere tirar a sua vida do que tentar sobreviver, do que tentar viver. E aqui em Salmos Deus fala: o Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Quer dizer, Ele está declarando que o Deus que eu acredito, Ele é capaz de te dar a força que você espera. Ele é capaz de aperfeiçoar o caminho que você está andando. Ele é capaz de endireitar o caminho pelo qual você está caminhando. E muitas vezes nós não acreditamos nisso, porque estamos fracos. Só que nós só nos encontramos fracos só quando nós nos distanciamos da presença de Deus. E essa música que o Hélio está cantando, para mim é uma das músicas que mais tem me marcado nesses dias. Semana passada, quando ele tocou essa música, eu não tinha escutado ele tocar ainda essa música no culto. E aí eu liguei para ele, pro Hugo, e falei: me passa, eu preciso ouvir essa música. Porque o que ela fala é que eu não consigo mais viver sem a presença de Deus. E quando você começa a declarar isso, quando você passa por algum problema, em algum momento grande, você começa a falar: Deus, chega. Parece que é quando Deus realmente para tudo e fala: agora a gente vai conversar. Eu já falei e estou falando isso repetidamente para vocês. É quando parece que Deus vê que nós não temos mais força. É quando Ele começa a agir. É quando Ele começa a perceber que a sua dependência é total nele. É total. E nós temos o hábito de começar a olhar para as coisas mais humanas, mais terrestres, e tentar encontrar caminhos pela nossa própria mente. Mas não vai ter como nós encontrarmos todos os caminhos.
Porque existem coisas que só Deus vai falar com você. Existem caminhos e direções que só Deus pode te dar, inspirações que só Deus tem que te dar. Quantas vezes eu já vivi... Quem já teve essa experiência? Eu já tive essas experiências, o João até tem mais que eu durante a noite. Mas sabe quando você tem um insight de alguma coisa? Você está precisando de uma resposta de Deus, você está precisando viver algo diferente na sua vida. E de repente aparece uma luz na sua mente. E aquela luz parece que é o que vai te endireitar e vai colocar a sua vida nos eixos. Você fala, meu Deus, como eu não pensei nisso antes. Quem já teve isso? E muitas vezes isso acontece quando nós temos buscado mais a Deus. E isso é resposta de oração. Eu já falei para algumas pessoas, Deus não fala, às vezes as pessoas acham que Deus fala com você assim, né? Oi, tudo bem? Mas Deus fala com você através de sonhos, Deus fala com você através de sentimentos. E muitas vezes você pode estar sendo incomodado por Deus, Deus pode estar falando com você e você não percebe, porque você está esperando a voz de Deus, e muitas vezes a voz de Deus vem através desses sentimentos. Dessas emoções, desses pensamentos, desses insights que você tem. Então, quando Deus fala, eu te revesti de força, Ele está falando para nós, eu estou te dando toda e qualquer possibilidade de alcançar aquilo que você espera. Amém? Eu sei o quanto você pode ter uma vida plena. Eu sei o quanto você pode viver uma vida abundante. Eu sei o quanto você pode ter uma vida cheia de força, de sucesso. Sucesso financeiro, sucesso no trabalho, sucesso no casamento, sucesso na sua vida pessoal. Todos nós trabalhamos para ser felizes, não é verdade? Quantos de vocês vivem ao contrário disso? Acho que ninguém. A gente está sempre em busca de melhorar, a gente está sempre em busca de fazer algo novo. E aí, falando um pouco sobre isso, eu quero ler 1 Tessalonicenses. Estava marcado aqui, papel saiu. Espera aí só um minuto. Aqui. 1 Tessalonicenses, de 5:24, eu vou lendo vários versículos e a gente vai desconstruindo o que está escrito. O apóstolo Paulo fala, em 1 Tessalonicenses 5:24, como Deus quer que vocês vivam. Na minha Bíblia está escrito exatamente assim, na Bíblia a Mensagem. Quando começa o versículo 12, tem assim, como Deus quer que vocês vivam. E aí ele começa a escrever e começa a dar orientações para nós de como nós devemos viver. Mandamentos que muitas vezes nós não fazemos ou nós deixamos de prestar atenção. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Pode passar. Irmãos, orem por nós. Saúdem todos os irmãos com beijo santo. Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem essa carta a todos os irmãos. Pode passar. Acho que na minha versão é diferente. Pode passar. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Não é esse versículo aqui não. O meu é diferente. É no 12. Volta lá para o 12. Eu falei errado. Volta lá para o 12, por favor. 5:12. Eu vou ler aqui. 5:12. Agora, amigos, pedimos que vocês orem pelos líderes que trabalham arduamente por vocês, a quem foi dada a responsabilidade de encorajar e orientar vocês na obediência. Tenham toda consideração e amor por eles. E aí eu coloquei aqui no primeiro ponto. Como eu devo viver uma vida plena? Primeiro ponto, honrem os seus líderes. Honrem as pessoas que estão acima de você. Não só seu líder na igreja, mas honre as pessoas, seu pai, sua mãe, pessoas que são a sua orientação, pessoas que te ensinaram. Porque são pessoas que trabalham arduamente para vocês. E por vocês. São pessoas que estão ali lembrando de vocês todos os tempos. São ali pessoas que estão ali pensando em nós todos os tempos. Número 2, eu escrevi, cultivem o companheirismo. O que significa isso? Relacionamento. Ele fala, cultivem o companheirismo, cada um fazendo sua parte. Nosso conselho, aí enfim, essa Bíblia aqui é diferente, é que vocês advirtam as pessoas para que arranjem uma ocupação, incentivem os desanimados e ajudem os cansados a recuperar as suas forças. Sejam pacientes com todos e atentos às necessidades individuais.
Cuidem para quando estiverem nervosos, vocês não ofendam os outros. Procurem o melhor em cada um e façam sempre o melhor que puderem para despertar o que há de melhor no irmão. Eu achei essa parte linda. Quer dizer, o companheirismo, a amizade, o quanto nós precisamos manter relacionamentos saudáveis, o quanto eu preciso olhar para a pessoa que está do meu lado e enxergar nela o melhor que ela tem. Não o defeito que ela tem. Defeito todo mundo tem. Mas eu tenho que tentar olhar para aquela pessoa e enxergar o melhor que ela tem. O que ela está tentando fazer comigo? O que ela está tentando me mostrar? Dentro de um relacionamento, a gente passa muito por isso. O que você está tentando mostrar para o outro? O que você está tentando dar de direções? E hoje em dia nós vemos um mundo onde tudo é muito superficial. E os relacionamentos íntimos, eles estão ficando cada vez mais raros. E aqui fala, cultivem o companheirismo, cultivem a amizade, cultivem estar perto de pessoas que você gosta. Cultive estar do lado de pessoas que te fazem bem. Pessoas que te fazem se sentir bem. Terceiro ponto, recupere as suas forças. O que é isso? Ter resiliência. Aprender a levantar rapidamente. Quando eu falei no começo que nós precisamos aprender a ver a força de Deus em nós. A força de Deus tem que te levantar. Você tem que enxergar que você tem uma força para levantar rapidamente daquela pedra que você tropeçou. Porque muitas vezes nós tropeçamos, muitas vezes nós caímos, muitas vezes nós fraquejamos. Mas nós não podemos deixar os conflitos me desanimarem, os problemas me desanimarem, as circunstâncias me desanimarem. E acabam que esses problemas é o que começa a distanciar a gente de Deus. Porque você começa a ficar lotado de coisas na sua mente que você não consegue mais ter tempo para pensar, para orar. E aí você começa a perceber que a sua vida já começou a virar um mar agitado, de confusões. Recupere as suas forças. Aprenda a recuperar as suas forças. Quando o apóstolo Paulo falou isso, ele fala, aprenda a levantar rapidamente. Levante, você caiu, levanta. Ficar sentado chorando porque você caiu não vai fazer diferença. Não vai fazer você mudar, não vai fazer você ter o que você quer mais rápido, não vai te ajudar a chorar. Você tem que chorar ali um minutinho, levantar e falar, bom, bola para frente. A vida continua. E se a gente fica ali anos chorando por algo que ficou no passado, o passado ele vem para o presente e acaba atormentando a nossa vida hoje. E aí eu começo a ter fantasmas dos meus problemas do passado hoje. Recupere as suas forças, aprenda a recuperar as suas forças, principalmente dentro da presença de Deus, dentro da casa de Deus. Quarto, sejam alegres em qualquer situação. Eu vou ler aqui o versículo que ele fala. Sejam alegres em qualquer situação, orem o tempo todo, deem graças a Deus, não importa o que aconteça. É como Deus quer que vocês que pertencem a Cristo que pertencem a Cristo Jesus, vivam neste mundo. Ou seja, nós precisamos ter alegria de viver, alegria de estar na casa do Pai, alegria de fazer as coisas de Deus, alegria de simplesmente ter a oportunidade de viver. Quantos de vocês conhecem pessoas que são pessoas mais mal-humoradas? Alguém conhece pessoas mais... É legal estar do lado de pessoas mal-humoradas? Eu não gosto. Vocês gostam? Acaba que aquele mau humor, ele te contagia, não contagia? Ou você não consegue passar a sua alegria para a pessoa passa a raiva dela para você. Quem já viveu isso? E quem já viveu do lado de pessoas que estavam tão alegre que te irritou? Alguém já viveu isso? Em alguns momentos da nossa vida a gente está passando por algumas dificuldades. E às vezes você encontra alguém que está sempre de bem com a vida. E aquele de bem com a vida às vezes te irrita. E você fala, meu Deus, essa pessoa não tem problema não. Ela está sempre sorrindo para mim, que saco. Quem já viveu isso? E às vezes, em vez de eu pensar, o que ela faz para sorrir tanto que eu preciso aprender? Não, eu começo a reclamar e dizer, não, ela que está errada, não eu que estou errada. E às vezes a gente inverte isso. Nós precisamos ter essa leveza. Nós precisamos aprender a ser alegres, a viver a vida de uma vida mais leve.
Deus nos deu tudo o que nós precisamos. Quando eu li em Salmos isso, Deus nos deu força, Deus nos deu graça, Deus nos deu sabedoria, Deus nos deu capacidade. Agora nós precisamos aprender a lidar com isso. E temos que aprender a viver uma vida mais leve aqui na terra, porque senão de que adianta? Você ter família, você ter a sua vida no dia a dia, se você não aproveita, não curte, não é alegre, não sorri. E aí acaba que você não deixa e não se permite viver coisas boas. Ter uma energia boa, estar num lugar legal, estar num ambiente bom que te faça bem. Não sou eu que estou falando, está na Bíblia. Sejam alegres em qualquer situação. Quando você estiver passando por problema, você lembra desse versículo. Eu preciso ser alegre em qualquer situação. Eu preciso estar alegre em qualquer situação. O quinto passo, deem graças, não importa o que aconteça. Para mim, a gratidão é uma das coisas mais importantes hoje. Quando nós aprendemos a ser gratos pelo que nós temos, o universo conspira a favor de nós e ele nos dá tudo aquilo que nós sonhamos, tudo aquilo que nós esperamos, tudo aquilo que nós imaginamos. Deus está lá em cima vendo como nós estamos refletindo, como nós estamos vivendo, como nós estamos ecoando. O que eu tenho falado, como eu tenho vivido. E a gratidão, existe uma pesquisa que fala que a gratidão aumenta a nossa imunidade. Pessoas gratas são pessoas que ficam menos doentes. Pessoas gratas são pessoas que vivem uma vida mais leve, são mais felizes, têm menor chance de depressão, de ansiedade. E às vezes nós queremos ser gratos, mas a gente acha que a gratidão tem que ser em grandes coisas. E na verdade a gratidão ela está nas pequenas coisas. Gratidão pela tua família, gratidão por você estar vivo, gratidão pela sua saúde, gratidão pela sua casa, gratidão pelo seu carro, gratidão pelo seu emprego, gratidão pela sua igreja. Porque se nós não tivermos gratidão, nós só vamos começar a adquirir mais coisas, adquirir mais coisas, adquirir mais coisas. E parece que aquelas coisas elas vão vir para a nossa vida, mas a nossa vida continua vazia. Porque eu não consigo ter uma percepção total de que eu preciso ser grato do pouco e do muito. Eu preciso ser grato da minha comida, eu preciso ser grato do meu dia, eu preciso ser grato da minha família, do meu marido, dos meus filhos. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Quantos de vocês conhecem pessoas gratas e praticam a gratidão e veem a diferença? A diferença de como a pessoa ela realmente está vivendo uma vida diferente, como a pessoa consegue receber melhor, como a pessoa consegue atender melhor as pessoas, como ela é uma pessoa mais leve. E o número 6, o sexto passo, é não seja ingênuo. Eu achei essa muito interessante. Analise tudo e jogue fora somente o que tiver a ligação com o mal. Muitas vezes nós passamos por situações onde a gente espiritualiza todas as coisas. E nós não percebemos que tem uma plantinha ali, uma sementinha do mal. Querendo confundir a nossa mente, querendo trazer discórdia, querendo trazer confusão. E nem tudo que é dito, e nem tudo que é falado, e nem tudo que você vive está 100% correto. As pessoas que nós convivemos não falam sempre 100% da verdade. Então a gente tem que estar sempre de olho, tem que estar sempre atento ao que você está ouvindo. Aqui fala, não apaguem o espírito, nem reprimam os que afirmam ter recebido uma palavra da parte do Senhor, mas também não sejam ingênuos. Analisem tudo e guardem apenas o que for bom. Joguem fora tudo que tiver ligação com o mal. Então, se muitas vezes você recebe alguma palavra, ou se você encontra alguém, e aquela pessoa fala algo que você vê que não bateu com você. Presta atenção se aquilo realmente a pessoa está falando para o seu bem. Não seja tão ingênuo de achar que todas as pessoas irão fazer aquilo que a gente espera, que todas as pessoas só têm o bem. Porque senão a gente começa a se decepcionar com as pessoas. Não estou dizendo de pessoas que nós confiamos, estou dizendo de pessoas um pouco mais distantes.
E aqui o apóstolo Paulo fala, não quer dizer que a gente vai apagar o nosso espírito, ou seja, não quer dizer que eu estou tirando o espírito de mim. Nem estou dizendo que o que as pessoas estão falando para mim é mentira, mas preste atenção. Avalie a situação que você está vivendo. Analise como está sendo, analise o que aquela pessoa que está falando tem, como ela está interpretando aquele fato. Para que a gente não sofra e guardar apenas o que for bom. Se de todo um problema que você vivenciou, se a gente tirar pelo menos o lado bom da situação, eu tenho certeza que a sua vida já vai melhorar. Se nós sempre enxergarmos para o lado bom, eu passei por um problema, mas eu tive um crescimento. Eu passei por uma traição, mas eu aprendi algo. Eu passei por uma frustração, mas eu aprendi que eu não devo confiar, tanto nas pessoas. Enfim, são detalhes que a gente precisa começar a prestar atenção. E além disso tudo, para eu fechar, eu quero dizer, nós precisamos ser fiel a Deus. Fiel a Deus. Em Salmos fala, fiel que vos chama, o qual também o fará. Fiel que vos chamou para si mesmo, totalmente confiável, e Ele vai cumprir o seu chamado de te consagrar e de te sustentar. Amém? Quantos querem a fidelidade de Deus para a sua vida? A fidelidade de Deus para te deixar confiante, para te consagrar, para te sustentar, para te levantar. E quando o Espírito Santo de Deus vem sobre a nossa vida, Ele começa a mostrar a fidelidade dEle em todo o tempo. Ele começa a mostrar o quanto Deus é maravilhoso. O quanto nós precisamos aprender a viver a nossa vida de acordo com aquilo que eu falei hoje. O quanto eu preciso aprender a ter amigos, o quanto eu preciso aprender a ser alegre, o quanto eu preciso aprender a ter gratidão. O quanto eu preciso aprender a olhar as circunstâncias de uma maneira diferente. E nós precisamos buscar isso debaixo da presença de Deus. Nós precisamos buscar isso debaixo da palavra de Deus. Muitas vezes a nossa vida está no piloto automático e a gente deixa. E a gente não percebe para a direção que a gente está indo. E de repente, você vê que você perdeu a direção. A nossa vida é mais ou menos como um carro. Se você não dirigir e não tiver o domínio sobre ela, você não vai ter direção. E muitas vezes Deus está tentando mostrar para você, vira para a direita, vai reto. E a gente não consegue perceber, porque a gente deixa os problemas tomarem conta da nossa mente de uma maneira muito grande. E eu tenho que começar a perceber de uma maneira suave que o Espírito Santo de Deus está querendo te mostrar algo. Aquilo que eu falei no começo. Deus vai falar com você através de sonhos, Deus vai falar com você através de pensamentos, em sentimentos. E deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa Ele mostrar para você o que Ele espera. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos. E eu queria que nesse momento você começasse a declarar que você quer viver a sua vida conforme o apóstolo Paulo falou. Que você quer ter uma vida plena. Que você quer aprender a honrar as pessoas que te honram. Que você quer aprender a ter amizades verdadeiras. Que você quer aprender a ter uma resiliência. Que você quer levantar rapidamente quando você cair. Que você quer ter alegria, gratidão dentro do seu coração. Feche os seus olhos e comece a orar, comece a declarar com Deus, comece a falar com Ele. Fala, Deus, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso da Tua ajuda. Senhor, eu preciso aprender a viver uma vida plena. Senhor, eu quero ter uma vida plena debaixo da Tua unção, debaixo da Tua palavra. Eu quero viver de acordo com o que o Senhor tem para mim. Eu quero viver os Teus planos, eu quero viver os Teus projetos. Eu quero viver aquilo que o Senhor falou comigo no meu íntimo. Eu quero ter tudo aquilo que o Senhor me mostrou que eu vou ter. Mas eu sei que eu preciso estar completamente dependente de Ti, Pai.
Se você quiser vir à frente, pode vir. Senão eu queria que você se levantasse com os olhos fechados. Eu queria que você cantasse essa música, declarando como você quer viver a sua vida a partir de agora. Como você quer declarar a sua vida a partir de agora. Como você busca a sua vida a partir de agora. Como você quer viver este novo ano. Um ano cheio de decisões, um ano cheio de conquistas. Um ano cheio de graça, cheio de glória, cheio de vitória. Não um ano cheio de problemas. Não um ano cheio de dificuldades. Não um ano cheio de peso. A escolha é sua. A maneira como você está enxergando a vida é sua escolha. Deixa o Espírito Santo vir e transformar a sua mente. Deixa Ele vir e transformar a sua mente, interpretar as coisas que você está vivendo de uma maneira diferente. Não veja o problema como algo ruim, veja o problema como uma possibilidade de crescer. Veja o problema como uma possibilidade que Deus está colocando na sua vida para que você se torne alguém melhor. Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para o seu futuro. Deus tem um plano para a sua vida. E muitas vezes nós deixamos esses planos serem destruídos porque nós temos medo, insegurança. Medo do nosso futuro, medo do nosso amanhã, medo do que Deus vai fazer. E nós precisamos confiar em Deus. Viver a presença de Deus, viver debaixo da presença de Deus é viver confiando em Deus. É declarar o quanto eu confio nele, declarar o quanto eu sou fiel a ele. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar na tua presença, nem que seja a última vez. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar na tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Quero nascer o teu espírito. Quero matar minha carne, fazendo a vontade do seu espírito. Minha vida seja sua vida, Jesus. Amém. Oh, Jesus. Oh, Espírito Santo. Amém. Amém. Amém, Pai. Nós te agradecemos por essa noite, Pai. Nós te agradecemos pela tua fidelidade. Nós te agradecemos porque o Senhor está presente. Nós te agradecemos porque o Senhor trouxe uma palavra que nos mostra como nós devemos viver, Pai. Nos ensina a viver baseado nos teus mandamentos, Pai. O Senhor nos ensina a viver baseado naquilo que o Senhor tem falado.
Nos ensina a ter gratidão, nos ensina a ter alegria, nos ensina a ter fidelidade com as pessoas que nós amamos, Pai. Nos ensina a olhar as circunstâncias de uma maneira diferente. Nos ensina a levantar quando nós cairmos rapidamente, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja conosco todos os dias, nos guardando, nos abençoando e nos protegendo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.